Fala, torcida do Cruzeiro, ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cabuloso. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro, com novidades, análise de jogos e tudo mais. Aqui você não perde nada. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro, que chega aí no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Às 8h30 da noite é o Flamengo mais uma vez na vida do Cruzeiro, agora pelo Campeonato Brasileiro, para o Cruzeiro buscar a sua recuperação na temporada, para dar moral também, visando o compromisso da próxima terça-feira que tem contra o Atlético pela Copa do Brasil. Para hoje, apesar do sabadão à noite, casa cheia, mais de 30 mil torcedores já garantiram a sua presença, assim como também teremos casa cheia na próxima terça-feira pela Copa do Brasil no Clássico contra o Atlético no Mineirão. Muito pouco tempo de preparação teve o Cruzeiro para o jogo de hoje. O técnico Arthur Jorge, que tem o desfalque do Jonathan Jesus, que vai cumprir suspensão. Para a vaga dele vai o João Marcelo. Para a vaga nas laterais fica essa interrogação, pensando até mesmo na decisão pela Copa do Brasil. Se ele escolher por Rojas, é um indício que o Vidalba pode ser o escolhido na próxima semana no Clássico. E na direita da mesma forma, caso atue o William hoje contra o Flamengo, pode ser uma sinalização do Fagner contra o Atlético, o técnico do Cruzeiro, que dificilmente deixa o atleta completar ali os seus 3 jogos para ter uma boa sequência fisicamente falando também. Algumas alterações no ataque, o Wesley dificilmente fazendo mais um jogo seguido, já que tem a decisão contra o Atlético. Vamos aguardar o Cruzeiro para o desafio desta noite contra o Flamengo. Atenção que eu tenho um recado para você aproveitar o sabadão de ofertas da HS Autopeças. Tem 10% de desconto à vista em todos os produtos, a chance para você fazer a manutenção do seu carro pagando muito menos, com peças de procedência e muita qualidade. A HS Autopeças está em BH, nos bairros Céu Azul, Glória, Lindéia, em Betim, no bairro Laranjeiras, pertinho de Contagem, Ribeirão das Neves, no bairro Veneza. Atenção para o telefone, sabadão de descontos, 3474-0022, 3474-0022 ou pelo HS Autopeças. O Cruzeiro finalizou a preparação ontem, hoje apenas um trabalho leve, já de praxe que faz na Toca da Raposa, detalhes sendo ajustados pro duelo, quem sabe da recuperação hoje. Atenção torcedor, 8h30 é o Flamengo na vida do Cruzeiro. Libertadores logo nessa fase de oitavas de final ia deixar alguém em maus lençóis. E se fosse o Flamengo, talvez com repercussões internas de mudança de comissão técnica, porque essa é a praxe no Flamengo. Não é no Cruzeiro, tomara que não aconteça nada, não faria sentido, mas já vimos coisas mais surpreendentes do que seria a queda do Arthur Jorge. De novo, não acho que aconteça, não deve acontecer. Se acontecesse, eu faria críticas muito veementes aqui. Mas agora, administrar o restante do ano não será simples, não do ponto de vista da motivação, mesmo porque a comissão técnica atual não tem responsabilidade nenhuma sobre o início ruim no Campeonato Brasileiro, que, em última análise, é o que torna complicada a missão do Cruzeiro nessa tabela. Mas você pode fazer um tremendo campeonato, né? Você pode ter como objetivo, e aí vai caber ao técnico, ao Arthur, motivar corretamente os jogadores e mantê-los no Campeonato Brasileiro focados mesmo com quase a impossibilidade, quase não, a impossibilidade de ganhar o troféu. Mas você pode fazer uma excelente campanha, você pode se classificar diretamente à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, recomeçar essa caminhada e enfim, encontrar um motivo para ter orgulho dessa campanha. O Cruzeiro é um time que tem muita capacidade e muito potencial. Um primeiro tempo como que o Cruzeiro fez no Maracanã não deveria ser repetido, especialmente numa situação decisiva. Mas eu sempre gosto de olhar também para quem é o adversário. Então, o Cruzeiro foi controlado por um time qualquer aí. O Cruzeiro foi a um estádio onde todo mundo ganha e não jogou? Não. Do outro lado estava o Flamengo, numa noite inspirada, com alguns jogadores tecnicamente brilhando. Coletivamente, nesses 2 jogos com o Cruzeiro, a gente viu talvez até agora o melhor que
o time com o Leonardo Jardim conseguiu mostrar, do ponto de vista coletivo, é o melhor elenco do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, com jogadores, assim, muitos jogadores capazes de dominar partidas, como aconteceu nesse confronto com o Cruzeiro. E a ideia de jogar que o Cruzeiro tinha era uma ideia justamente de aproveitar quase que a obrigação que o Flamengo ia sentir de dar um passo à frente, se adiantar e correr risco pelo gramado que fica para trás e fazer o Flamengo ser punido, né, por esse estilo de jogo. Não foi o que aconteceu, porque o Flamengo não permitiu. Acho que os defeitos e as virtudes, eles precisam ser sempre compartilhados no futebol. E é claro que a comissão técnica e os jogadores do Cruzeiro gostariam de ter feito um primeiro tempo melhor. Talvez o desfecho do jogo fosse diferente. Vamos apresentar agora a tabela de classificação, a ponta de cima do Campeonato Brasileiro, para justamente entender o valor unitário dessa rodada nessa disputa Flamengo, especialmente Flamengo e Palmeiras. Olha só, o Palmeiras lidera 48 pontos, mas tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo tem 45 com 22. Aí o Furacão tem 41, Fluminense 38, o Cruzeiro é o quinto colocado com 36 e o Bahia o sexto com 34 pontos. Vamos lá, Zupac, você usou o termo pé embaixo, né? Sim. Pé na tábua, pé no porão, mas poderíamos usar faca nos dentes, assim. Como que o Flamengo, ele enfrenta o Cruzeiro sábado. Sim. Palmeiras joga domingo com o Vasco. Aparentemente é um jogo até mais fácil, como mandante, e o Flamengo como visitante. Seria aquela rodada que a gente fala, teoricamente o desafio do Palmeiras é mais acessível, mas o Cruzeiro é o que a gente ouviu a Nath falar, a gente não sabe se vai completo ou não, e o Flamengo, ao jogar antes, já pode virar empatado com o Palmeiras para o domingo. Como é que você vê essa rodada para os dois? Nas últimas rodadas, acho que o Palmeiras jogou antes que o Flamengo e agora joga depois. O que é melhor? Depende, porque se você joga depois, você tem a vantagem de saber o que o seu adversário fez. Mas se o seu adversário venceu, a tua pressão ela é maior. Você já entra com o bafo na nuca ali. Claro. E mais do que analisar a diferença dos adversários da tabela, o que hoje está em jogo mais entre Palmeiras e Flamengo, e é o que explica a diferença ter caído drasticamente, é a barreira do rendimento. E há uma diferença neste momento, é que as coisas mudam muito rápido, mas neste momento há uma diferença considerável de rendimento entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, depois daquele empate com o Internacional ali, aquele foi o jogo onde o Jardim foi muito criticado e as coisas pareciam que iam ficar bem complicadas para o Flamengo. Teve ali a parada para a Copa do Brasil, que o Flamengo estava fora e o time treinou, recuperou e voltou melhor. O Flamengo passou a jogar bem desde então. Poucos jogos, mas passou a jogar bem, tanto que tirou vantagem do Brasileiro, se classificou na Libertadores. E o Palmeiras, que chegou a dar, quando o Abel muda o sistema para 3 zagueiros e reencaixa as peças, foi reinserindo aos poucos Flaco e Vitor Roque, dava a impressão que ali era um modelo para o Palmeiras crescer. O Palmeiras já voltou a oscilar e passou ali na unha contra o Cerro Porteño, que se esperava que fosse o confronto mais fácil, por exemplo, do que Flamengo e Cruzeiro. Então, mais do que contra quem vai jogar, mais do que quando vai jogar, ou o Palmeiras melhora o rendimento, ou na curva que os times estão, o Flamengo tende a passar. E essa é a pressão que o Palmeiras lida agora. E tem também a preocupação, não sei até que ponto isso impacta a preparação do Abel para domingo, mas o Palmeiras tem um clássico no meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil. Não sei até que ponto isso preocupa o Abel, mas o Palmeiras tem que jogar melhor. Se não jogar melhor, vai ser ultrapassado cedo ou tarde pelo Flamengo. Essa é a pressão que o Palmeiras está lidando no momento. Pois é, e poderá ser cedo, porque a CBF marcou o jogo atrasado do Flamengo para o dia 2 de setembro, ou seja, está ali, ladinho. E aí, jogando contra o Mirassol, pelo que apresentou já no último jogo contra o Mirassol, a tendência é que o Flamengo vença. Pensando no Campeonato Brasileiro e pensando no Cruzeiro, que tem esse jogo terça-feira de Copa do Brasil contra o Galo, e sabendo que o Cruzeiro não vai lutar pelo título, é natural que o Arthur Jorge coloque mesmo um time reserva e tudo bem, um time misto pelo menos, André? Não dá para saber o que ele vai fazer, mas diante de um confronto com o rival, é tudo tão diferente, as pressões são tão maiores, as repercussões internas elas são bem mais graves em caso de derrota ou eliminação. Então o Cruzeiro tem todos os motivos do mundo, até pela sua situação no Brasileirão,
para estabelecer como prioridade a Copa do Brasil, não só nesse confronto com o Atlético Mineiro, mas é a chance de ganhar um título, né? É uma chance bem clara de disputar um título, de chegar longe, de eventualmente alcançar a final. Mas aí, antes de tudo, precisa passar por esse confronto que é diferente de tudo que acontece no futebol para quem veste a camisa do Cruzeiro. O outro lado, é evidente, é igual. Mas eu entenderia que nessa rodada o Cruzeiro não significa deixar de lado, mas trate o Campeonato Brasileiro como um evento de menor importância aí nas partidas próximas. Flamengo de novo. Tem. Pelo Brasileirão. E aí, o que vocês acham disso? Cara, eu acho assim, o Flamengo vai pegar o Cruzeiro de novo e o Palmeiras pega o Vasco. Porque, assim, eu no início do ano comentei, e acabou que estava correto, que só 2 times disputam o Campeonato Brasileiro, os outros disputam outras coisas. Que é Flamengo e Palmeiras há muito tempo já. Tá certo. É a realidade. Edu tem medo de falar isso. E os outros têm que correr atrás. A verdade é que os outros têm que correr atrás e já está acontecendo, já vai fazer uma década mais ou menos com uma coisa ou outra acontecendo. E aí o Palmeiras perdeu pro Vasco no jogo de ida. Que foi aquilo lá e tal, sei o quê. Eu não vou me recordar aí se hoje o Vasco tá melhor ou pior do que aquela época lá. Mas, né, é um jogo aí que o Palmeiras tem que ganhar de qualquer jeito. E o Flamengo vai pegar o Cruzeiro que não sabemos que o Cruzeiro vai ser esse. Por quê? Perde pro Flamengo eliminado da Libertadores. E na terça-feira tem o Galo, que eu imagino que para eles é um jogo muito mais importante, muito mais relevante do que esse jogo do fim de semana, já que o Cruzeiro pouca chance de ser campeão e tudo. E no fim de semana anterior, contra o Corinthians, eles botaram de reserva. E ganharam. É verdade. Então, eles já estão saldo positivo aí de botar as reservas e tal. Então, é possível que o Flamengo, se quiser ser campeão, tem que ganhar. Não tem negociação com esse jogo. Ainda mais se o Cruzeiro for com as reservas. Sabe? Eu acho que não vai, não. Você acha que não Será? vai? Vai com todo Mas mundo eu no tenho o Galão, é que você quer. Não. É que ele quer. Ele quer dinheiro. pegar o Galo. Não, eu acho que é isso. Eles não podem, eles precisam dar uma resposta pro torcedor, cara. Se eles tomarem outra cacetada do Flamengo, perdeu 2-0 tomando totó, vai chegar abalado, sem tem confiança. Um pouco mais que a gente disso aí. Eu acho que a situação não necessariamente, eu não acho que precisa ser o titular absoluto, por exemplo, o João Marcelo tem que jogar porque o Jonathan Jesus está suspenso, eu acho que ele vai jogar com o Fagner, acho que vai entrar o Vidalba na lateral esquerda, acho que ele vai dar uma mesclada, o Matheus Henrique volta também de lesão, mas quando você vê o cenário, o Cruzeiro não pode ir com todas as reservas e tomar 2-0 do Flamengo tranquilo depois de ter perdido agora. Vai ser uma frustração muito grande, fora que o Cruzeiro é 5º colocado. Tá? Se vencer, pode ir pro G4, cara. Então, assim, beleza, tem o clássico. Você tá doidinho pra eles jogarem como eu acho que tem o clássico, mas eu acho que se o Cruzeiro perder jogando com as reservas, eu acho que vai totalmente sem confiança pro clássico. Isso é horrível. E fora que é uma resposta pro torcedor, que tá puto com a postura do clube, né? Essa que é a situação. E o Flamengo pode dormir na liderança, Natália Ferrão. Tá com medo, Edu? Não, eu não. Eu quero Mas é futebol Palmeiras e maravilhoso. Vasco. Eu sou Rio Branco de Americana. Tá com medo de quê? Ligação de vocês. Eu não entendi sua frase, Natália. Você poderia... Pode dormir na liderança, ué. Hein, Nath? Não, é que ela falou... Mas é que é Palmeiras e Vasco, eu não entendi. Não, porque ele tá com medo. É jogando em casa. Ele tá com medo de jogar sou com o Rio time na zona do Branco. rebaixamento. Fase, né? Olha, Fase vive aqui eu no odeio Brasil. jornalista que não assume time. Eu sou Rio Branco. Também. Agora, o Flamengo pode dormir na Você é liderança. covarde. Não, você não é pode Rio dormir Branco, na você é liderança. covarde. Porque você é diante do fã de esporte, que você tá aqui todo dia, que liga a TV pra te assistir, agora ela as te pegou, palhaçadas hein? desse programa. Aí o senhor olha a cara dura e fala, Não tem nada a ver. Rio Branco. Faltava essa fala. Mas você... Faltava essa fala. Você não Colocou na acha? parede. Isso é mentir pro fã do esporte. É que você tá faltando com a verdade com o fã de esporte que tá aqui todo dia. Pra mim... Ajudando a manter o senhor empregado. Eu falo a verdade, eu sou Rio Branco. Mas se o Golear o Flamengo... Olímpia é mole. Quero ver fazer isso com um porco, é verdade. Mas ó, o Flamengo Tomara pode que dormir faça, na sou liderança Vascão. do Brasileirão. Nossa, e agora tem um super clássico E um jogo a paraguaio, menos, né, Olímpia Edu? e Cerro Portenho, né? Pode Vai ser. ser um jogão de bola. Estão especulando aí Jogão de bola. que... Depois que eu vi essa Pela semana... burra de Deus. Olímpia e Cerro Portenho, super clássico paraguaio agora. Estão especulando o quê? Não, então, que o jogo do Mirassol e Flamengo vai acontecer aí nas próximas semanas, né? E esse jogo pode ser muito, falta. muito relevante, mas o Flamengo Vai ser não tem Copa na do semana Brasil. de Copa do Brasil, né? Mas o Flamengo não tem, né? A Copa E o do Mirassol Brasil já semana que caiu vem. da Liberta, então ele pode jogar numa Copa do Brasil. Então, assim, o Flamengo fez tudo direito. No fim de semana, poupou vários titulares, a galera tá inteira. Nesse jogo contra o Cruzeiro, botou os caras pra dentro. Dá pra ir com a força total contra o Cruzeiro, fazer o resultado. E... Foi bom, pô. Foi eliminado antes agora pra descansar e brigar pelas Então, duas. cara, né? assim, foi horrível ser eliminado por Vitória, assim, na fase tão antecipada da Copa do Brasil. Mas, cara,
todo ano que um ou outro eliminado da Copa do Brasil, Palmeiras ou Flamengo, os caras crescem muito no brasileiro, cara. Mas Não, só a gente falou, faz diferença. Faz diferença. Agora, Aqui é o lugar que a gente precisa eliminar pro cara focar no campeonato que importa. Mas é maravilhoso. Agora, o Celso Ardengue, pelo Celso Ardengue, não tinha Copa. Pra ele é ruim a Copa. É todo mundo focado no Brasileirão. O Celso Ardengue, se fosse vendedor, eu falei aqui no programa, se ele fosse vendedor, a sessão da equipe aqui, eu sou o Celso Ardengue, sou o chefe. Fala assim, Bubu, quantas visitas você tem hoje? Eu tenho na Zona Sul, Leste e Oeste. Não, Zona Sul não vai, não. Vai pra Leste e Oeste. Você tem que vender. Perfeito. Não tem jeito, é igual o campeonato, tem que ganhar pra ganhar o dinheiro. Eu tô junto com o Celso, a gente tá num projeto com a ESPN, a Disney Plus, de fazer um programa chamado Derrota Show. A gente vai estimular que os times percam. Porque esse negócio, cada vez que você classifica, tem mais jogos, vai enchendo o calendário, desgasta jogador, lesiona jogador. Mas então, seja eliminado. É muito bom, entendeu? Né? Você tem tempo livre, qualidade de vida, tudo. Entendeu? Então eu vou te contar. E time que já teve tempo livre só piorou. Exatamente, então. Pra que ganhar, correr, lutar? Mas neste programa, muito. nós temos a oportunidade sempre de reescrever histórias. Eu falei aqui, talvez seja um dos apresentadores, talvez não, eu sou o apresentador mais bonito da ESPN, mas o mais tático sou eu. Eu entendo de futebol, eu assisto. Você só esconde, né? Como é que você assiste futebol? Com a prancheta, anotando com o computador. Eu faço aqui, ali, análise tática. E eu avisei o Pedro Ivo ontem. Edu tem um blog, Edu Tático. Se acalme, que Vascão vai passar. Ele avisou. Você duvidou? Ele avisou. Isso ele avisou. Se você pudesse falar assim, obrigado, Edu, você me deu uma luz. Isso ele avisou pra você. Não que você seja vascaíno, Mas é que por você que gosta se de acalma? carioca. Eu tava exaltado? Porque ontem você estava temeroso. Diferentemente do senhor, tem assuntos que eu não preciso me exaltar. Tô aqui, ó. O Vasco é o Vasco. O segredo é modular o tom aqui, ó. Vasco passou. O Vasco passou o carro. Você demorou hoje 66 minutos para citar o Vasco e foi incapaz. Se fosse o Palmeiras, ia ter um VT especial de aniversário do Vasco. Hoje é aniversário. 128 anos de uma história linda. Essas foram as notícias de hoje, torcedor. Deixa o like, deixa de novo aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou disso e tudo mais, de onde você está falando. Essas foram as notícias de hoje e até a próxima com mais novidades. Valeu!